Olá, meu nome é Arthur Gonzalez, eu sou CEO da GG Contabilidade, professor de tráfego pago para contadores e o tema do episódio de hoje é como que você fecha clientes em um nicho específico de contabilidade. Se você ficou curioso e quer saber até o final como é que você consegue fazer isso através dos anúncios, vem comigo! Bom, afinal de contas, como fechar clientes nichados na contabilidade? Esse aqui é um tema muito interessante para maio de 2023, onde está acontecendo mudanças gigantescas no mundo dos anúncios online. E qual é essa mudança gigantesca, Arthur? Logo, logo você vai saber, tá? Então, nichar como estratégia... Opa, só tem que escrever certo, senão fica difícil. Estratégia ou nichar a operação também. A minha visão é que quanto mais nichado, mais fechado fica as suas avenidas de crescimento. Eu ouvi essa frase do meu mentor, Anderson Hernandes, e eu achei que faz muito sentido. É uma frase muito profunda que eu te convido a fazer a reflexão dela. Então, na minha visão, quanto mais nichado, mais fechado fica as avenidas de crescimento. Ou seja, eu sempre utilizo o nicho como estratégia de marketing e não operacional. Ou seja, a minha operação atende todo mundo, beleza? Só se for um caso, digamos assim, que eu perca dinheiro que eu não vou atender. Ou se fugir da minha capacidade técnica de entregar. E agora nós vamos falar a diferença do Google e do Facebook para você poder fechar cliente. Então, é entender, em primeiro lugar, o leilão. E o que está acontecendo, galera? Existe uma legião de influenciadores falando sobre marketing para contabilidade e tem poucos influenciadores falando de tráfego pago para contabilidade, principalmente pessoas que vivem o campo de batalha, assim como o Joe. Tá? Às vezes acabo falando algumas gracinhas em espanhol porque meu pai é do Chile. Então, às vezes eu faço umas graças dessa. Mas, tirando isso, a partir do momento que a gente tem esse entendimento claro do leilão, fica muito mais fácil entender o jogo. E qual é o jogo? Por ter essa legião de influencers falando de forma nichada, ou seja, de estratégias que envolvem o nicho, o cara não consegue entender a gigantesca diferença que existe entre Meta e Google Ads quando o assunto é nicho, tá? Então, o que acontece? Eu vou dar o exemplo da palavra contabilidade para engenharia. A última vez que eu fiz uma pesquisa nacional, tinha 100 pesquisas mensais para esse termo, tá? Pesquisa nacional, tá? 100 pesquisas mensais no Brasil todo. E aí, se a gente for pensar por estado, nós temos em média 26 estados. Ou seja, eu tenho 3,8 cliques por estado. Será que eu tenho uns 10 escritórios por estado anunciando para essa palavra? Será que tem uns 10 escritórios por estado? Lembrando que isso é um número minúsculo por estado para anunciar, né, galera? É um número, assim, número minúsculo. A quantidade de escritório contábil que a gente tem no Brasil, não tá, assim, não tem nem como comparar, mas enfim. E aí a gente tem 3,8 cliques por estado. Ou seja, o contador está pensando demais, de acordo com o que ele está vendo na internet, e ele não está pensando na parte estratégica. Inclusive, a maior parte das agências também... não sei por que cargas d'água não pensam nisso, mas enfim. Então, cara, eu tenho 3,8 cliques por estado. Mano, o que vai acontecer? Me diz aí o que vai acontecer, tá? Leilão, cara, eu vou botar no Google. De verdade, Gugão. Vamos dar o Gugão. Leilão. Significado. Então, de forma simples, o participante que dá um lance maior e adquire o bem. Qual é esse bem no nosso mundo aqui? O bem adquirido no mundo dos anúncios seria a palavra-chave, tá? Exemplo. Então, eu tenho 10 escritórios de contabilidade querendo pagar por 4 cliques. Ou seja, o custo por clique vai lá em cima. Então, o que acontece hoje? Como tem muito contador pensando de forma nichada, na hora de fazer as campanhas nichadas, o CPC está indo nas alturas. Então, essa é uma realidade que não acontecia há um ano atrás, só que devido ao grande movimento de educação, graças a Deus, os empresários começaram a entender o jogo, mas agora você precisa entender que no mundo dos anúncios existe outro jogo,
tá? Então, uma vez que eu falo em contabilidade nichada, o Google Ads, você pode ter certeza que ele não é o canal para você conseguir achar esses clientes nichados. Já foi um dia, mas no momento, assim, galera, maio de 2023, o clique tá batendo 20, 30 reais. Não tem como trabalhar assim, tá? O clique. Então, normalmente eu pago isso num lead, ou seja, na pessoa conversando comigo, e aí eu vou pagar 30 reais no fucking clique. Então, assim, não tem como. E aí, quando eu falo do Facebook, eu já consigo, através do direcionamento detalhado, né, e de um criativo assertivo, eu consigo encontrar o nicho que eu quero. Então, cara, sempre que eu falo em Google Ads, vai dar ruim, Facebook é onde eu consigo achar o cara nichado. Tá? Inclusive o Facebook funciona muito bem para isso. Não é à toa que o mercado de lançamento de infoproduto, por exemplo, que é a venda de curso online, ele tem muito resultado porque o Facebook ele funciona muito bem para trabalhar nichado. Só que você precisa explorar muito bem isso daqui, tá? Muito bem! Ou entrar para a lista de espera do Contador de Elite. Dia 15 e 16 de junho vai estar abrindo mais uma turma, então se você está vendo esse conteúdo por agora, fica ligado, ou se não, vai na minha bio, Arthur Gonzalez Oficial, e fica na lista de espera, porque no meu curso eu te dou todo o script correto do que funciona e do que não funciona. Então, cara, os 3 melhores nichos para você fechar, para fechar clientes de contabilidade no tráfego pago, tá? Infoprodutores, gestores de tráfego, social media, tá? Por quê que eu estou dando o exemplo desses 3 caras aqui? Simplesmente porque são pessoas que utilizam o digital o tempo inteiro. Então, toda vez que a minha persona, ou seja, meu público-alvo, ele é um usuário assíduo de rede social, é muito mais fácil encontrar esse cara lá. Tá? Então, por isso que a minha recomendação aqui é procurar infoprodutores, gestores de tráfego, social media. São pessoas que conseguem marcar uma reunião com muita facilidade, que estão acostumadas com o digital, o que facilita muito a procura dela de forma específica na internet, só que lembrando que é sem fronteiras. A minha única dica é pensar no público-alvo. Então, por exemplo, o produtor rural, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo do produtor rural. Será que esse cara tá no Instagram? Eu não sei, tá? Ele pode estar, mas tem que pensar, porque às vezes o seu público-alvo não tá no Instagram. Ele pode estar, às vezes, no LinkedIn, exemplo, entendeu? Então tem que ter esse pensamento estratégico. Arthur, como é que eu faço isso, velho? Google, tá? Pesquisa. ChatGPT, pode usar o ChatGPT, inclusive. ChatGPT responde tudo. Obviamente que é sempre bom você, assim, ter um pensamento crítico para poder confrontar o que está ali. E é isso que as pessoas buscam quando elas olham o seu anúncio, tá? Com quem você está falando, quebra de padrão e dualidade, tá? Isso aqui são 3 elementos que convertem demais quando a gente fala de criativo para tráfego pago. Então, se você está falando com um psicólogo ou gestor de tráfego, velho, seu criativo tem que berrar. Assim, gestor de tráfego, nutricionista, psicólogo, o bagulho tem que ficar, cara, assim, escancarado, tá? Então, e aí assim, por que tem que ficar escancarado? Porque tem esse roteiro aqui, com quem você tá falando. Toda vez que eu quero falar com alguém de forma nichada, eu tenho que pensar com quem eu tô falando e deixar isso claro, para não ter um bando de curioso desalinhado clicando no meu anúncio, tá? Simples. Segundo ponto é a quebra de padrão. Um anúncio muito quadrado com cara de anúncio, né? Assim, as pessoas não querem ver. Então, se você não quebrar o padrão, mudando o ambiente, mudando a forma como você começa o anúncio, fazendo uma brincadeira, enfim, usando alguma curiosidade logo no início do vídeo, se você não fizer isso, a pessoa não assiste o seu criativo, ela vai embora e aí simplesmente não tem o que fazer. Por isso que é importante sempre pensar em quebrar o padrão para conseguir captar a atenção da pessoa e ela ficar no teu anúncio. Terceiro ponto, dualidade. Então, por exemplo, um empresário que paga 27% de imposto dá 2.750, e aí você pode ser um empresário que vai pagar só R$600, que é 6%. Enfim, isso aqui é uma dualidade. Cenário muito bom, cenário muito ruim. Sempre que eu apresento isso num criativo de forma clara, né, tipo um antes e depois, fica muito mais escancarado para a pessoa os benefícios daquilo. Então, a quebra de padrão, você pode alternar cenários, você pode
falar algo de extrema curiosidade no início e vou reforçar sempre falando com o nicho. Então, se for um vídeo, ei, gestor de tráfego, você sabia que pode economizar até 5 vezes mais impostos? Então, aqui eu respondi a pergunta com quem eu estou falando e gerei uma curiosidade em cima do bolso dele, né? Então, se ele não paga imposto, pode gerar curiosidade de saber, cara, será que eu preciso pagar imposto ou não? Então, chamei a atenção dele e aí eu venho com o conteúdo e sempre finalizo com CTA. Seja mandando ele clicar no botão. Sempre, tá? E a dualidade, exemplos opostos. Psicólogo que paga, por exemplo, que paga 6% no fator R, psicólogo pagando 27,5% como pessoa física. Tá? E aí você pode transcrever isso para 2.750 ou 600 reais. E aí você pode fazer uma pergunta, por exemplo, no criativo. Ei, psicólogo, você prefere pagar 600 ou 2.700 de imposto? Né? Tendo em vista que você fatura a mesma coisa. Enfim, a diferença gritante, ela chama atenção. Então, dualidade, né? Sempre altos e baixos, digamos assim. Então, galera, é isso. Encerramos esse episódio de hoje por aqui. Espero que eu tenha dado um direcionamento para vocês. E a clareza que é através do direcionamento detalhado de um bom criativo que vocês vão conseguir resultado. E aí, meu amigo, você precisa testar e validar, tá? E lembrando que, cara, uma vez que você explora isso aqui muito bem, você vai conseguir achar o direcionamento correto para achar as pessoas corretas através do Facebook. Lembrando, fique muito longe do Google quando você quiser clientes de um nicho específico. Um grande abraço, eu te vejo no próximo episódio.